Bom, gente, então vamos começar. A Alexandre também já botou para gravar. Hoje a gente então vai seguir e vai terminar esse trecho de Efésios. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 1, só para eu mostrar para vocês. Aí a gente está nesse período aí do versículo 3 até o versículo 14, que é o que a gente viu aí como doxologia, né? Essa doxologia inicial, quando Paulo ele exalta a divindade de Deus, ele fala as coisas que Deus fez, o que Jesus fez, o que o Espírito Santo fez na nossa vida. Então, a gente vai terminar, a ideia é a gente terminar esse trecho, então vai até o versículo 14. Na semana passada a gente falou até o versículo 10, então eu vou cobrir 11, 12, 13 e 14 hoje para a gente poder seguir no conteúdo. Antes da gente começar, eu só queria orar com vocês. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado, obrigado pela tua mão poderosa, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor que não falha, que é constante, é perfeito. Meu Pai, pedimos e entregamos esse período em tuas mãos, pedimos que o Senhor organize a nossa mente, organize os nossos pensamentos, pedimos que o Senhor nos guie em toda a verdade. Oramos, Senhor Jesus, como Evan Robert orou no passado. Senhor Jesus, nos dobra diante do Senhor, dobra os nossos sentimentos, as nossas vontades, dobra os nossos pensamentos, aquilo que nós acreditamos, dobra-nos diante do Senhor, para que o Senhor seja soberano em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que nós precisamos ser. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude e que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que possamos conhecer mais de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou então começar a compartilhar a tela com vocês e a gente começa. Opa, gente, boa noite. Oi, Marcos, tudo bem? Oi. Oi. Vamos lá. Depois da aula, me lembra de disponibilizar esse slide todo com vocês, tá? Porque na próxima eu já vou iniciar um slide novo. Aleluia. Glórias! Porque esses aqui, ó, esse aqui são os slides dos 14 primeiros versículos. Deu 75 slides, eu acho. Obrigada. Eu sou muito bonzinho com vocês, cara. Eu me surpreendo com essas coisas. Então, vamos lá. Versículo 3. Olha o que diz aí a sua Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então,
Então, na semana passada, a gente viu esse versículo 10, que é para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A gente viu que existia esse mistério que Deus havia estabelecido desde antes da eternidade e que nos tempos aí de Paulo ficou claro, que foi o fato de que Deus resolveu unificar todas as coisas em Cristo ou através de Cristo. Que todas as coisas são essas? Os crentes de agora, os crentes do passado e toda a criação que foi corrompida por causa do pecado. Então Jesus, quando ele voltar, ele vai estabelecer todas essas coisas e ele vai unificar. Existe esse processo de unificação que vai acontecer em Cristo. Um texto que eu não falei na semana passada, mas que eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora, é o texto que está lá em Colossenses 1. Abre, por favor, a sua Bíblia em Colossenses 1, para eu falar que essa unificação é a unificação de todas as coisas. Colossenses 1, versículo 19. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo seu sangue, ou melhor, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, versículo 19, porque foi da vontade de Deus, Pai, que nele habitasse a plenitude de todas as coisas. Nele em quem? Em Cristo. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então, no momento que o versículo 10 acontecer, lá de Efésios 1:10, o Senhor ele vai unificar todas as coisas, tanto as coisas que estão no céu quanto as coisas que estão na terra. E aí John Mackay fala disso, que está aí no seu slide. Deus constitui a Jesus Cristo como centro unificador de um vasto esquema de unidade por meio do qual as ordens celestes e terrestres, separadas como estão agora, por um grande abismo entre o sobrenatural e o natural, e pelo abismo ainda maior do santo e do pecaminoso, serão reunidos em um único e unida comunidade. Então, vai chegar a hora em que tudo que foi quebrado, que tudo que foi fragmentado por causa do pecado, vai ser unificado novamente em Cristo. Versículo 11, seguindo aí a nossa vida. Calma aí, Thales. Oi. Você fez um link aí do 18, do 19 e do 20 com o 10, né? Colossenses 1:10? Isso. Você falou que o Colossenses 1:10, o 10 a conclusão é no 19 Colossenses 1, Colossenses 1, 19 e 20 Sim. Está ligado a Efésios 1:10. Beleza. Perdão. Entendeu? Porque quando Efésios 1:10 fala isso, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E é exatamente isso que Paulo vai falar em Colossenses 1, 19 e 20. Sempre lembrando que Colossenses e Efésios são considerados cartas irmãs. Então, muito do que Paulo fala em Efésios, ele vai aprofundar em Colossenses, ou ele vai revisitar em Colossenses. Então, por isso que a gente, quando lê Efésios, a gente sempre leva para Colossenses também. Tá bom? Vamos aí para o versículo 11 aí de Efésios 1. Nele também fomos feitos, vamos ler o 11 e o 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, esse trecho ele vai dar uma olhada, ele vai falar sobre herança e ele vai falar sobre o louvor da sua glória. O que eu quero chamar no versículo 11 de maneira rápida é o seguinte, olha o que diz o versículo 11. Nele também fomos feitos, deixa eu liberar aqui para mim. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Essa parte de predestinação nós já superamos. Agora olha o que fala, nele também fomos feitos herança. E aí no versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então no versículo 11 diz que nós fomos feitos herança e no versículo 14 fala que nós recebemos uma garantia da nossa herança. Quando Paulo está falando aqui no versículo 11
que nós fomos feito herança, essa herança é uma herança de quem? Isso não está falando que no versículo 11 que nós temos uma herança em Deus. Apesar de nós termos uma herança em Deus, eu vou mostrar isso na Bíblia, o que Paulo fala no versículo 11 é que em Cristo, através da obra de Jesus na cruz, nós nos tornamos herança de Deus. Nós somos herança do Senhor. Isso é uma coisa que eu até orei sobre isso hoje. Eu acho que a gente não tem muita noção, a gente não tem muita consciência do que é isso. Nós estamos falando de um Deus que não foi criado, que não tem nenhum tipo de dependência, não depende de ninguém para ser, ele simplesmente é. A gente está falando de um Deus que pode todas as coisas, que é soberano sobre vida e morte. E mesmo assim, ele, através do plano da redenção, ele nos elege e nos capacita para ser a sua herança. Nós somos herança de Deus. Nós temos uma herança própria no Senhor, mas Deus também tem uma herança. E a herança de Deus são os seus filhos. E é isso que Paulo fala no versículo 11. Nele também fomos feitos herança. Olha o que diz aí o seu texto. Deixa eu voltar aqui, que eu sei muito rápido. Acho que não passou a tela para vocês. Aí foi. Então, em Cristo nós fomos feitos herança e possessão de Deus, como diz Efésios 14. Mas nós também temos direito a uma herança, que é o que eu falei aí agora há pouco. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós somos a herança de Deus, mas nós também temos uma herança em Deus. Então, abre, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Pedro 3. 1 Pedro, não está aí, mas é 1 Pedro 3:1. 1 Pedro... Primeira Pedro 1, do 3 ao 5. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Então, nós também temos o direito a uma herança eterna, porque nós somos filhos adotivos de Deus. Olha o que diz aí 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, olha o que diz o versículo 14, que é o que nos interessa nesse momento. Nós temos, então, uma herança que não perece, não se contamina e nem se altera. E nós temos essa herança porque nós somos filhos adotivos do Senhor. Sempre lembrando que a adoção é mais um sinal da graça de Deus. O filho adotivo não é aquele filho que legalmente ele é filho da pessoa por causa do sangue. A pessoa escolhe ter aquela pessoa como filho através da adoção. Então, quando nós fomos adotados, isso é mais uma maneira de Deus expor e revelar a sua graça para conosco. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios 3, ainda falando sobre herança. Essa herança que nós temos nele. 1 Coríntios 3, versículo 21. Primeira Coríntios 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Isso aqui é mais um texto em que Paulo fala que Deus nos deu todas as coisas através de Cristo. Tudo foi dado a Jesus por Deus como herança. Abre, por favor, lá em Salmo 2, só para eu explicar melhor esse texto de 1 Coríntios. Em Salmo 2, apesar de ser no Antigo Testamento, é um salmo que aponta para Jesus. E ele aponta tudo aquilo que o Pai deu a Jesus como herança. Então, Salmo 2, versículo 8. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Nesse texto aqui, é como se o Senhor estivesse falando, ou o salmista estivesse retratando uma conversa que o Senhor tinha tido com Jesus. Então, o versículo 8. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. E aí você pega Salmos 2:8 e você lembra da tentação no deserto de Jesus. O diabo ele leva Jesus e ele mostra
todo o campo. E ele vira e fala assim, olha, onde seus olhos tocar, eu posso te dar, e tudo que está aqui, os reinos da terra, eu posso te dar. E aí, só que o que o diabo estava fazendo com Jesus naquele momento era tentar dar um atalho para isso aqui do versículo de Salmo 2, versículo 8. Só que o Senhor já havia dado todas as coisas a Jesus por herança. Então não havia necessidade do Senhor pegar esse atalho, e era necessário que ele passasse pela cruz. Então ele vai e rejeita a proposta de Satanás. Mas pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Essa aqui é a herança de Jesus. Isso aqui é tudo que o Pai deu a Jesus. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos nele, uma vez que Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Cristo. Abre, por favor, lá em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Jesus falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo foi dado a Jesus por Deus como herança. Colossenses 1:12. Isso daqui fala sobre a nossa herança, Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, quando Paulo fala em Efésios 1, versículo 11, Paulo fala que nós fomos capacitados por Senhor a participar de uma herança. Nós nos tornamos herança de Deus e nós fomos capacitados a participar da herança de Cristo. Então, uma vez que todas as coisas foram entregues a Deus, a Jesus, por Deus, como herança, nós também temos direito a essa herança porque nós estamos nele. Todas as coisas que nós temos em Cristo, nós só temos em Cristo se estivermos com ele. Se nós não estivermos com ele, nós não teremos esse direito. Então, volta lá para Efésios 1, versículo 12 agora. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. Eu não vou demorar nisso, eu quero entrar logo no versículo 13 ou no 14. 1 Coríntios 10, 31. Ainda bem que tá gravando, porque eu vou ter que ver umas 10 vezes se eu pegar essa referência. O homem tá me atrapalhando hoje. Mentira. Tá tudo aí nos slides, cara. Hora de drama. Eu gosto desse texto porque o texto de 1 Coríntios 10, 31 fala sobre... eu estou recebendo um monte de mensagem de trabalho. Então, eu estou falando com vocês e as mensagens estão entrando no celular. Uma coisa horrível. 1 Coríntios 10, 31. Eu gosto desse texto porque esse texto fala sobre um tipo de devoção que é a devoção do dia a dia. É a devoção do ordinário. Tem até um livro, se eu não me engano, que tem esse título. Quando Paulo fala lá em Efésios 1, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, tudo o que Deus fez por nós, nos santificando, nos salvando, nos regenerando, nos justificando, nos tornando filhos adotivos, ele fez para que a glória dele seja exaltada. E aí vem Paulo também, em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, muitas das vezes a gente linka a adoração somente nos momentos de culto, somente nos momentos de adoração, de música, somente nos momentos que nós estamos fazendo alguma coisa ligado à religião. Agora, o que Paulo fala é que nós devemos ter essa capacidade, essa mentalidade de glorificar a Deus através de todas as coisas. Seja fazendo um trabalho, seja fazendo um exercício físico, seja vendo televisão. Existe essa devoção do ordinário. Nós devemos fazer todas as coisas, ainda que as mais corriqueiras e ainda que as mais comuns, para a glória de Deus. Essa é a diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é.
tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Uma vez perguntaram para o John Piper sobre as pessoas que não eram crentes e que, mesmo assim, faziam muitas obras de caridade, né? Nós sabemos muitas pessoas que são assim. Elas não são cristãs, mas elas ajudam, às vezes, muito mais até que os próprios cristãos. E aí John Piper, ele vira e aí pergunta, mas será que essas pessoas não vão para o céu? Será que essas pessoas não irão ser salvas? E aí John Piper usa esse texto de 1 Coríntios 10, 31 e fala, olha, todas as coisas devem ser feitas para glorificar a Deus. Tudo o que nós fazemos que não tem o intuito de glorificar a Deus, ainda que aos olhos naturais seja algo bom, não é aceito pelo Senhor. Na verdade, John Piper usa a expressão pecado. Todas as coisas que são feitas sem ser para glorificar ao Senhor são pecado. Então, existem pessoas que ajudam muitas pessoas, isso é ótimo. Mas se elas não fazem para glorificar a Deus, isso não é recebido pelo Senhor. Então, se você estiver comendo, seja para glorificar o Senhor. Se você estiver bebendo água, seja para glorificar o Senhor. Se você estiver indo à praia, seja para glorificar o Senhor. Se você estiver assistindo Netflix, seja para glorificar o Senhor. Nós temos que ter essa mentalidade, essa devoção no ordinário. Isso é uma coisa também que eu aconselho a vocês orarem. Peçam isso em oração, porque às vezes é muito complicado da gente ter essa consciência o tempo inteiro. Então, peçam isso em oração, tá bom? Vamos lá seguir, Efésios 1:13. Se alguém tiver alguma coisa para me interromper, é só interromper, tá? Efésios 1, agora a gente vai ler o 13 e o 14. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, esses dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14, o Espírito Santo, ele aparece como um selo e ele também aparece como uma garantia. E repara, esse daqui é o finalzinho dessa doxologia. Então, no início, nós falamos sobre Deus e sobre o que Deus fez no passado em nosso favor. No meio da doxologia, nós falamos sobre Jesus e o que Jesus fez por nós na obra redentora na cruz. E agora nós estamos falando sobre o Espírito Santo e o que ele faz dentro de nós no nosso espírito, tanto no tempo presente quanto no futuro. O versículo 13 ele fala sobre o presente, enquanto o versículo 14 ele fala sobre o futuro. É uma garantia da nossa redenção futura, tá? Então, o Espírito Santo aí como selo. Deixa eu passar. O Espírito Santo, então, como selo. Então, nessa parte final da doxologia, Paulo fala sobre as bênçãos dadas pelo Espírito Santo de Deus no tempo presente e da nossa esperança no futuro. Então, o selo sempre vai falar sobre o presente. E o selo ele tem 3 significados. Ele significa autenticidade, é uma marca de autenticidade, é uma marca de propriedade e também significa proteção, segurança contra violação e danos. Então, a primeira parte, autenticidade. É um selo, então ele era usado para garantir a autenticidade de um documento. E aí eu até botei aí para a gente ganhar tempo, eu trouxe o texto de Esther, que mostra isso. Esther 3, versículo 12, olha o que diz. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Quando então esse documento recebeu esse anel, esse selo do rei, esse documento ganhou autenticidade. É a mesma coisa quando você vai no cartório e tem aquele selo do cartório. Você vai autenticar um documento, tem aquele selo do cartório. Como é que o Espírito Santo ele nos autentica? Ele nos autentica como filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Peraí que Kelly está entrando. Esse tal não é dele. Então, o que nos garante, ou melhor, o que nos dá autenticidade como filhos de Deus é o Espírito Santo habitando em mim e em você. Lembra? Quando que uma pessoa nasce de novo?
quando ela confessa a Cristo, e o Espírito Santo passa a habitar nela. O sinal do novo nascimento é a habitação do Espírito Santo. O selo de autenticidade que você nasceu de novo é o Espírito Santo habitando dentro de você. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, então não é possível dizer que ela é uma filha autêntica de Deus. Ela não tem como dizer que essa pessoa é um filho legítimo do Senhor. O que diz se você realmente é filho ou não é o Espírito Santo habitando dentro de você. Abre lá Romanos 8 na sua Bíblia rapidinho, só para eu pegar um outro versículo. Romanos 8. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, o que esse texto vai falar é justamente que o Espírito Santo ele é a marca, ele é o sinal de que alguém nasceu de novo. E se uma pessoa tem o Espírito Santo, o que ela também tem? O fruto do Espírito, que é o que diz lá em Gálatas 5. Então, o que nos diz que nós somos filhos autênticos, realmente adotados, realmente filhos, nascidos de novo, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E o sinal mais expresso disso, mais expressivo disso, são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Não é possível que uma pessoa nasça de novo e viva como uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Uma coisa não combina com a outra. Okay? O outro significado aí do selo do Espírito Santo é marca de propriedade. Então, Deus colocou em nós o seu selo de propriedade porque Ele nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. E aí eu trouxe esse texto aí de 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o Espírito Santo em nós significa também uma marca de propriedade. Lembra de... ok. Lembra daquela questão de gado? Quando alguém tem um gado, o gado ele é marcado. Significa a marca de propriedade daquele fazendeiro. Da mesma maneira, nós temos uma marca, que é essa marca do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós simboliza que nós pertencemos a um Senhor, que nós temos um dono, e esse dono é Deus. Olha o que diz o primeiro versículo, aí, o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Lembra quando eu expliquei redenção? Eu falei, olha, na redenção, uma pessoa ela é comprada de uma condição de escravidão. Então, se eu tenho, o William é meu irmão, e ele, por causa de uma dívida, ele foi levado escravo. Eu vou até a pessoa que levou ele como escravo, pago a dívida dele e resgato o William. Só que quando eu resgato o William não é colocado em liberdade. Ele simplesmente muda de dono. Ele deixa de ser dono daquela pessoa, ele deixa de ser propriedade daquela pessoa e passa a ser minha propriedade. Quando o Senhor Jesus nos resgatou através do seu sangue na cruz, nós saímos da propriedade do inferno do diabo e nós nos tornamos propriedade dele. Nós não somos livres. É por isso que Paulo se reconhece como escravo de Cristo. Paulo fala isso, eu sou escravo de Deus, eu sou escravo do Senhor. Porque ele sabia esse conceito de redenção. Então, nós fomos comprados por um alto preço, que é o que diz o versículo 20, porque fomos comprados por bom preço, preço altíssimo, que foi todo o sangue de Cristo derramado na cruz. Agora, nós não fomos colocados em liberdade, nós simplesmente mudamos de Senhor. Antes nós estávamos sob o domínio das trevas e agora nós passamos para o domínio do Senhor Jesus e o domínio de luz. Ok? Versículo 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Isso aí todo mundo conhece. E aí também tem essa expressão, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não somos um povo colocado em liberdade, mas nós somos um povo adquirido. Nós fomos um povo comprado.
Todos nós fomos comprados. E o Espírito Santo, ele é essa marca de propriedade. Então, quando for a hora do arrebatamento, por exemplo, que a trombeta tocar e nós fomos recolhidos, quem vai ser recolhido? Aqueles que estiverem selados pelo Espírito Santo. Aqueles que forem de Deus. Todas as pessoas que forem propriedade exclusiva do Senhor. Todas as pessoas que estiverem o Espírito Santo como selo de propriedade. Essas pessoas serão arrebatadas. Quem não tiver esse selo não vai ser arrebatado. Então, esse selo é um selo distintivo. É o que nos difere daquela pessoa que ainda não nasceu de novo, do ímpio. O que faz com que você seja diferente daquela pessoa do seu trabalho é o fato de você ter o Espírito Santo Deus vivendo dentro de você. E isso é maravilhoso. Uma outra questão aí, o significado do selo do Espírito é um símbolo de proteção e segurança contra violações e danos. Ok? Então, o selo do Espírito Santo em nós também tem a função de nos guardar e de nos proteger de todo dano. Eu não vou ler Mateus 27, eu só vou dizer o que é, depois você lê. Quando Jesus ele foi sepultado, os fariseus eles pediram, os sacerdotes eles pediram para que o túmulo de Jesus fosse guardado, para que na cabeça deles o corpo de Jesus seria roubado, e depois que o corpo fosse roubado, os discípulos falariam lá, viu, o corpo sumiu. Ele falou que ele ia ressuscitar, na verdade ele não ressuscitou, mas roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Então, eles vão até os romanos e pedem para os romanos guardarem o túmulo de Jesus. É colocado alguns soldados romanos no túmulo, mas não apenas isso. O túmulo recebe um selo romano. Esse selo simbolizava que aquele túmulo não poderia ser violado, ele não poderia ser aberto, ele não poderia ser danificado. Então, o selo ele tem esse simbolismo de representar, de simbolizar uma guarda, de simbolizar uma proteção contra a violação e contra dano. Então, assim, o cristão pertence a Deus, isso é fundamental. O cristão pertence a Deus e será protegido de todo dano e de toda violação. O cristão ele não se perde. Aquela pessoa que nasceu de novo não se perde. 1 Pedro 1,5. Volta lá para 1 Pedro 1,5. 1 Pedro 1,5. Que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, o que Pedro está falando aí é que nós somos protegidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo simboliza esse selo de proteção. E através dessa proteção nós seremos guardados até o tempo do fim. Nós não seremos danificados, nós não seremos violados. Ok? Então, 1 Pedro 1,5 representa essa proteção que o Espírito Santo dá. E existe também uma proteção física aí. Todos nós recebemos uma proteção física nesse sentido, nesse ponto. A partir do momento que nós estamos debaixo do Espírito Santo, nós recebemos uma proteção diferente dos demais. Lembra das 10 pragas do Egito? Nas pragas do Egito, a praga ela acontecia em todo o território egípcio e o povo de Deus, os hebreus, também estavam no mesmo território. Mas enquanto uma praga pegava no povo egípcio, não pegava no povo hebreu. Por quê? Porque eles tinham essa proteção divina. No momento da tribulação, da grande tribulação aí dos 7 anos, aquela coisa toda, quando a igreja estiver na terra, conforme a gente acredita, durante a tribulação, a igreja vai ser guardada de uma maneira milagrosa aí, não de todo mal, mas ela vai ser guardada no geral. E essa proteção, essa segurança, ela vai ocorrer por causa do selo do Espírito Santo. Quem tiver o selo do Espírito Santo vai ter uma proteção. Versículo 13. Travou ou vocês estão me ouvindo? Travou. Gravou sim, gravou um pouco. Eu recebi uma mensagem aqui falando que a minha internet está estável. Deixa eu ver aqui. Voltou? Agora voltou. Beleza. Sim, normal. Então vamos lá para Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13, ele é um resumo do que é o Evangelho, tá? Tá aparecendo a tela para vocês aí, do resumo do Evangelho?
Sim. Sim. É porque para mim aqui também não está aparecendo. Então, o resumo do Evangelho está no versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o versículo 13 ele é um resumo do Evangelho, por quê? Porque ele fala sobre a pregação do Evangelho, ele fala sobre ouvir o Evangelho, ele fala sobre acreditar na pregação do Evangelho. Todos nós ouvimos a pregação e todos nós acreditamos na pregação através da fé para a salvação. E então, por causa da fé, porque nós acreditamos, nós fomos salvos. E porque nós fomos salvos, nós também fomos selados. Então, de uma maneira brilhante, Paulo faz um resumo do que é o Evangelho no versículo 13. Então, o Evangelho ele é a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, é você ouvir, acreditar, ser salvo e, por fim, você ser selado pelo Espírito Santo. Versículo 14, agora seguindo, para a gente terminar aí essa parte. Versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, esse momento aí da garantia fala sobre o futuro. No versículo 13, o Espírito Santo ele é um selo de proteção, de autenticidade, de propriedade para nós no presente. Mas o Espírito Santo ele também é uma garantia futura. Que garantia é essa? Uma garantia de redenção futura. Abre, por favor, a sua Bíblia em Romanos 8. O Espírito Santo, então, ele é uma garantia de que ele terminará a obra que ele iniciou em nós. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Do 18 ao 23. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Esse texto, só para falar, esse texto ficou muito conhecido uma época atrás na igreja e ele foi utilizado muito como se fosse agora. Uma vez eu conversei sobre esse texto com alguém, não sei se foi com o João Pedro, lá na igreja. A gente sempre usou esse texto para isso vai acontecer agora. Não, isso aqui é uma esperança futura. Versículo 18. Então vamos. Romanos 8, né, que a gente estava lendo. Romanos 8, versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se fosse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e redenção do nosso corpo. Como que é possível dizer... Vocês estão me ouvindo ou travou? Ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. Como que é possível dizer que esse texto tem aplicação no presente, se no versículo 24 fala que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo? A gente usou muito tempo esse versículo 19. Os filhos de Deus, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. De fato, aguarda. Mas essa manifestação dos filhos de Deus vai se dar junto com a manifestação de Cristo. Quando Cristo se manifestar nos céus, voltando, retornando, iniciando o seu governo na terra, os filhos também irão manifestar Cristo. Quando Jesus se manifestar, nós também nos manifestaremos. Esse é um texto que fala sobre uma esperança futura. Então, o Espírito Santo ele é uma garantia de que a obra que Deus iniciou em nós irá ser completada. Da mesma maneira que é uma garantia de que a redenção tão necessária para toda a criação que se corrompeu por causa do pecado, vai acontecer. Então, nós seremos regenerados, como a gente vai falar mais para frente, nós receberemos um corpo glorificado, nós não teremos mais pecado, e a terra também será completamente restaurada, o que vai ser uma coisa espetacular, porque você para pensar, isso aí é a viagem da minha cabeça, mas para pensar, a terra já tem tantos lugares bonitos, aqui no país, fora do país,
no mundo inteiro. Imagina quando toda a criação for restaurada. Imagina como será maravilhosa a criação de Deus, a terra, o universo, tudo restaurado sem a corrupção do pecado. Porque a criação, ela aponta a glória de Deus. Essa glória de Deus, a criação que foi feita para glorificar o Senhor, ela foi corrompida pelo pecado. E quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas. Abre, por favor, 1 João 3. 1 João 3. Do 1 ao 3. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele, essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Olha o que diz o versículo 12, ele é muito claro. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós somos filhos de Deus hoje, mas nós não atingimos aquilo que nós iremos atingir. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E aí, qual é a nossa reação ao versículo 2? Qual é a nossa resposta ao versículo 2? O versículo 3. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A partir do momento que nós esperamos que no futuro nós iremos ver a Cristo, iremos ser aquilo que nós devemos ser nele, a nossa reação natural deve ser a santificação. A nossa reação natural deve ser a purificação. É isso que todo cristão deve viver. Por isso que não é possível, não tem como um cristão dizer que ele é cristão e não viver em santificação, ou não buscar a santificação, viver de qualquer maneira. Não faz sentido, não combina. Na verdade, essa pessoa nunca foi salva, essa pessoa nunca nasceu de novo. Vai lá para Efésios 4:30. Efésios 4:30. Também fala sobre redenção, também fala sobre o Espírito Santo como selo, mas fala para o futuro. Por isso que eu botei aqui nessa parte da garantia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para quando? Para o dia da redenção. Por quê? Porque no dia da redenção, queridão, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você simplesmente vai rodar. Não vai acontecer, você não vai ser arrebatado, você não vai casar com Cristo nos ares, como diz em Apocalipse 19. Você não vai retornar com Cristo em glória, como diz Apocalipse 19. Então, o Espírito Santo, ele é essa garantia que você vai estar com Cristo no dia da redenção. E muito mais do que uma garantia, Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Se você magoa ele, se você entristece ele, a tendência é que ele se afaste de você. Se você vive em pecado, o Espírito Santo não vai ficar com você, porque santo e profano não ficam juntos, porque luz e trevas não ficam juntos. Então você precisa ter essa ideia. O Espírito Santo, ele não é um fantasminha, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele senta com você, ele conversa com você, ele te ouve, ele te toca. O Espírito Santo, ele anda com você. E é por isso que a gente tem que ter essa consciência de não entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ok? Seguindo, a caminhada cristã. Eu botei isso daí só para dar um panorama geral. Eu já me aproximo para o final. Nós fomos justificados. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Nós fomos justificados, isso é passado. Por que é passado? Porque você foi justificado no dia que você confessou a Cristo. Então, no dia que você confessou a Cristo, você teve os seus pecados perdoados e a culpa pelos seus pecados foi retirada de você. Então, você deixou de ser o alvo da ira do Senhor. Você deixou de ser o alvo da ira do Senhor. Porque se você ainda fosse o alvo da ira do Senhor, você não seria salvo, você seria condenado. Então, você foi justificado, isso é passado. Nós estamos em santificação.
Isso é presente. Então, a justificação é passado e nós estamos em santificação, que é o nosso presente. Abre, por favor, em 1 João 3,3. 1 João 3,3. Que é o que a gente leu agora há pouco. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, a resposta é a caminhada de todo cristão, depois que ele é salvo, depois que ele nasce de novo, depois que ele confessa Cristo, depois que ele é justificado, é viver em santificação continuada. Significa que você nunca vai pecar? Não, não significa isso. Agora, significa que você vai viver uma vida tentando ser santo. Você vai viver uma vida pecando? Sim, mas você vai sempre se arrepender dos seus pecados. Existe sempre essa coisa de voltar aos pés do Senhor, se arrependendo, se humilhando pelos seus pecados e tentando não cometer mais os mesmos pecados. Abre, por favor, lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 e 4. Do 1 ao 4. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, justificação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que eu botei esse texto? Porque como é que você vive em uma caminhada de santificação? Andando com o Espírito, ou andando no Espírito, andando segundo o Espírito. Se você não tiver esse relacionamento com o Espírito Santo, como nós falamos anteriormente, lá em 1 Coríntios, que fala que Paulo fala para a gente não entristecer o Espírito Santo, não é possível você viver em santificação. Simplesmente não vai ter como. Então, nós fomos justificados, passado, nós estamos em santificação, presente, e nós seremos glorificados. E nós seremos glorificados quando? No futuro. Abre, por favor, Efésios 1,14 a gente já leu, mas abre, por favor, lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Todos esses textos aí falam sobre a glorificação futura. 1 Coríntios 15. Dos 50 ao 55. Diz assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo o mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e quando o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso aqui é a nossa esperança futura. Fala sobre a nossa glorificação. Ao som da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos, que hoje são perecíveis, se tornarão imperecíveis. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais decomposição do corpo, não haverá mais corrupção da matéria. Nós nos tornaremos imperecíveis. E isso vai acontecer no futuro. Abre, por favor, lá em Filipenses 3. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Olha que coisa sensacional.
que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Assim como Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia e ele recebeu o seu corpo glorificado, nós também teremos o nosso corpo glorificado. Isso é uma esperança futura. Vai lá para Colossenses 3, o livro seguinte. Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Então, quando Cristo se manifestar em glória, como diz em Apocalipse 19, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Cristo se manifesta, se revela à humanidade e logo nós também nos manifestaremos. Por fim, esse texto aí de 1 Tessalonicenses 4, 17, também é o livro seguinte. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto aí é o texto de Apocalipse 19 que fala sobre as bodas com o Cordeiro. Então, primeiro fala que a ordem primeiro é da ressurreição dos santos que já morreram. Eles ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nos ares. E logo depois nós, os que estivermos vivos no dia que o Senhor voltar. Nós encontraremos com ele nos ares, estaremos unidos a ele eternamente e receberemos o nosso corpo glorificado. Então, essa é a caminhada de todo cristão. O início da caminhada começa quando nós fomos justificados, quando nós nascemos de novo. O meio da caminhada é isso que nós estamos vivendo em santificação, buscando a santidade, e nós estamos caminhando para a glorificação. Nós estamos caminhando para o dia em que nós iremos casar com Cristo nos ares, em que o nosso corpo será glorificado e nós manifestaremos a glória do Pai junto com o Senhor. Então, essa é a caminhada de todo cristão, não tem para onde você fugir, ok? A palavra garantia também tem um significado de aliança ou anel de noivado. Então, o que isso significa? Significa que o compromisso que o Senhor firmou comigo e com você. Qual é o compromisso? De ficar conosco até o final, de nos receber no final, nessas bodas com Cristo. Esse compromisso será honrado. Da mesma maneira que toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, uma vez por mês, nós lembramos do nosso compromisso de noivado com o Senhor. Ou seja, nós lembramos que o Senhor, que nós somos noiva de Cristo e que o noivo se apartou por um tempo para preparar morada, mas que em breve ele vai voltar para receber, para casar com a sua noiva. Quando nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória essa aliança de noivado. Quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós como uma garantia, ele também é um símbolo de aliança. Essa aliança de que nós estamos em um noivado com o Senhor e uma aliança de que o Senhor irá cumprir a promessa que ele fez conosco, que é de nos glorificar no final. E aqui nós temos um resuminho. Eu fiz um resuminho para vocês do que é Efésios 3. Esse é mais um resumo consultivo para vocês, mas a gente vai passar do que diz Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14, que é essa doxologia, ou como John Mackay chamava, de Sinfonia da Salvação. Então, do versículo 4 ao versículo 6, fala de Deus Pai. Ele vai apontar para o céu, vai falar sobre o passado, as coisas que o Senhor já fez no passado. E ele aponta para o que Deus fez em nosso favor. E ele elenca todas as bênçãos que o Pai nos deu. Tá? Do versículo 3 ao do versículo 4 ao versículo 6. Então ele vai falar que ele nos elegeu, que ele nos predestinou, que ele nos adotou, tá? Que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É isso o que o texto vai falar. Do versículo 7 ao versículo 12, nós estamos falando aí agora sobre Jesus. Aponta para a terra, aponta para o presente, aponta para o que Cristo conquistou para nós na cruz, através da sua obra redentora. E ele elenca as bênçãos que nós recebemos nele. Então, do versículo 7 ao versículo 12, redenção, perdão de pecados, nós recebemos sabedoria e prudência, nós
tivemos o privilégio de conhecer qual é o mistério da dispensação da plenitude dos tempos. Isso tudo acontece através de Cristo e através do que Cristo fez na cruz. E o finalzinho dessa porção do texto, é o versículo 13 e o versículo 14, ele aponta para o nosso interior. É o que o Espírito Santo fez dentro de mim e dentro de você. Então, ele aponta aí para um presente, quando o Espírito Santo ele é o nosso selo, mas ele também aponta para o futuro, quando ele é a nossa garantia. Então, ele aponta para o que o Espírito Santo é em nós e para nós. E ele também vai elencar as bênçãos no presente, que é o Espírito Santo como selo, e a bênção do futuro, que é o Espírito Santo como garantia. Ok? Tela preta, stop share. Tranquilo, gente? Dúvidas? Abre o microfone, por favor. E aí, povo, dúvidas? Ninguém? Não. Então, pessoal, então a gente terminou aí do versículo 3 ao versículo 14, essa parte de doxologia. E aí depois semana que vem a gente continua. Mas eu vou tentar mudar um pouco eu sempre falo isso, né? Mas eu vou tentar mudar um pouco a modalidade aí, a maneira como a gente está estudando, para eu deixar de fazer versículo por versículo e fazer por blocos de tema. Talvez a gente vai andar mais rápido. Eu não sei nem que aula é essa. Alexandre, você sabe que aula é essa? Deixa eu ver aqui, Carlos. Eu acho que é 8 que a Márcia está falando. 8? Qual é o tema dessa? Ah, não sei, eu tenho que olhar aqui. Você passa pelo WhatsApp. Eu já vou ver aqui no YouTube. Aqui. 5, 6. Ela está contando as aulas. São 8. São 8, né? Fui contando pelas datas. Entendi. Então, povo, é isso. Ares, Oi, fala. falar só aqui rapidinho. Eu tive uma experiência, acho que tem, sei lá, 2, 3 semanas, já nem lembro mais, no culto. E eu ouvi algumas coisas de Deus, eu creio que foi do Senhor, e ele falava assim, que a proteção dele é a aliança perpétua conosco. E eu lembrei disso agora, né, que você estava falando sobre o Espírito, né? O Espírito Santo, ele representa esse selo de proteção, né? Exatamente. E foi uma experiência muito legal, assim, porque a gente vinha orando muito, né, por proteção, por toda essa questão de pandemia, né, que a gente está passando. E naquele dia, assim, foi uma experiência muito forte e eu ouvia claramente essa frase. E eu vejo, assim, que não é só o conhecimento do que está escrito, né? A gente precisa viver isso, né? Essa experiência, né? Isso nos fortalece. A gente precisa ter a consciência. Eu acho que o que nos atrapalha é o fato de nós não termos consciência de muitas coisas. É verdade. E naquele momento, assim, é como se algo tivesse se aberto. A partir daquele momento, eu estou orando de maneira diferente a respeito de proteção, né? Porque a proteção é o Espírito e está em nós, né? E está conosco aqui na Terra. E é uma maneira diferente da gente ver e viver essa proteção, né? Não é apenas como alguém que está com medo e pede proteção, mas é como alguém que tem consciência do que está falando quando está orando, né? Que essa proteção existe, que ela está conosco. É aquele que fala com a gente todos os dias, né? Então, foi muito legal. E eu lembrei disso quando você estava falando. Era isso. Eu acho que isso dá esse senso de segurança e não deixa a gente entrar em pânico, né?
O negócio é não entrar em pânico, minha gente. O negócio é não entrar em pânico. Na verdade, eu lembro daquilo que você falou, Thales. Toda vez que fala essa questão de orar ou fazer algo assim, né? A gente já está naquela posição de conquista com Cristo, né? Sim. Olhar dessa visão, entendeu? Sim. Sei que é complicado, a nossa parte humana às vezes detona muito a gente em relação a isso, né? Mas você já partir de um pressuposto de vitória, né? Ou, sei lá, de que Cristo já venceu aquilo ali, né? A gente tem que ter consciência que a gente nunca sai em oração para vencer uma batalha. Porque Cristo já venceu a guerra na cruz. Então, tudo que a gente ora, a gente sempre parte já de uma posição de vitória. A gente precisa esperar que isso aconteça e ficar firme, sabendo que em nenhum momento o Senhor prometeu uma vida sem tribulação na terra. Em nenhum momento nós recebemos essa promessa, mas nós recebemos sim uma promessa de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós recebemos sim uma promessa de que ele nos deu o Consolador, de que nós nunca estamos sozinhos, de que nós temos uma paz personificada que anda conosco. A gente precisa ter essa consciência. Sempre tendo essa consciência, e aí é que eu falo sobre oração. A melhor maneira de você criar essa consciência é verbalizando essas coisas em oração. Senhor, eu sei que o Senhor é minha paz, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor é um selo de proteção na minha vida, que nada de mal vai acontecer comigo. Verbaliza isso para você começar a criar essa consciência. Acho que isso ajuda, pelo menos me ajuda. Mais alguém quer falar? Eu tinha uma pergunta, mas eu esqueci. Como é que você tem uma pergunta e você esquece? Se eu lembrar, semana que vem eu pergunto. Então tá bom. Ninguém mais tem nenhuma pergunta para fazer? Podemos terminar? Vamos orar. Kelly, olha pra gente hoje. Oro. Então vamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de estudo, Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos ver, ó Pai, que o Senhor, o grande amor do Senhor por nós, ó Pai, desde a eternidade, Senhor Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos direcionado, ó Pai, para termos um entendimento melhor e maior da Tua palavra, Pai. Quebra, Senhor, todas as fortalezas da nossa mente, Senhor. Impede, Senhor Deus, que não possamos absorver aquilo que a Tua palavra diz, ó Deus. Em nome de Jesus, ser conosco, ó Pai. Precisamos a cada dia, Senhor Deus, do Teu discernimento, da Tua revelação sobre as nossas vidas. Porque temos passado dias difíceis, ó Pai, dias de reclusão, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Tudo aquilo, Senhor Deus, que temos aprendido, que possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos pela Tua proteção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela vinda do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todos os Teus feitos e acreditamos na soberania do Senhor sobre as nossas vidas e por tudo aquilo que tem acontecido, Pai. Nós te entregamos desde já, Senhor Deus, o nosso dia de amanhã, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um resto de noite na Tua presença. Obrigada por aqueles que puderam, Pai, parar um pouquinho para ouvir da Tua palavra. Obrigada pela vida do Thales, Senhor Deus. Continua direcionando ele, dando sabedoria, revelação, Pai. Cada vez mais para que possamos, ó Deus, caminharmos juntos, ó Pai, em entendimento da Tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dar uma dica para vocês. Eu sempre falo sobre a história da igreja. Eu li esse livro recente, Panorama da História da Igreja. É da editora Agnus, é do Hernandes Dias Lopes. Então, a Raquel está montando uma biblioteca aqui em casa sobre a história da igreja, porque essa é a área dela, não é a minha, e ela comprou esse livro. Esse livro é muito legal, ele é curtinho, e se você tiver interesse aí, Raquel sempre fala de história da igreja, se você tiver interesse em começar a estudar a história da igreja, comece por esse livro aqui, ele é bem maneiro, bem fácil de entender e a leitura é muito gostosa.
Beleza, galera? Ficamos por aqui. Semana que vem a gente está junto. Tranquilo? Valeu. Tchau, gente. Um abraço, valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.